Olá, meus amados, bom dia, paz do Senhor para vocês, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro, e nós estamos aqui graças ao Senhor. Agradecemos a Deus por esta manhã de quinta-feira que Ele nos concede de vida e de saúde, né? Estamos aqui para mais um momento de reflexão, de meditação, mais um momento de leitura devocional. Estamos refletindo numa leitura no Evangelho de Marcos, texto a texto, extraindo as lições que o Senhor tem colocado no nosso coração. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 3, e hoje o texto que começa no versículo de número 13. Mas antes disso, ore comigo. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus, louvamos o teu nome, Pai, nesta manhã. Obrigado, Deus. Obrigado pela noite de ontem, obrigado pelo GECEL que aconteceu aqui em casa, que foi uma bênção. Obrigado, Deus, pela noite de descanso, de paz, e obrigado por esta manhã de vida, de saúde que o Senhor nos concede. Obrigado por tudo, por sua proteção, por sua segurança, Pai. Obrigado por nos proteger, nos guardar e nos livrar do mal. Obrigado por sua presença na nossa vida, Pai. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Então nós vamos fazer essa leitura, do Evangelho de Marcos hoje, no capítulo 3, a partir do versículo 13. E esse texto do versículo 13, o título do texto é A Escolha dos 12 Apóstolos e Seus Nomes. Então aqui nós vamos fazer uma leitura de quando Jesus ele escolheu dentre os seus discípulos os seus 12 apóstolos. Versículo 13, do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Se você tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia aí e vamos ler juntos esse texto. Diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais lhe deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui nós temos um texto que traz a narrativa de quando Jesus, dentre os seus discípulos, porque discípulos tinha muito, havia uma grande multidão. O último texto que a gente leu, ontem no caso, fala sobre isso, fala de que a multidão que seguia Jesus era tão grande que Jesus tinha receio que essa multidão o esmagasse, e tinha momentos que ele se retirava na praia, subia num barco, ficava longe da margem ali para poder falar e não correr o risco da multidão comprimir ele. Tamanha era a quantidade de discípulos que ele tinha. Mas dentre essa grande quantidade de discípulos, ele escolhe 12 pessoas para serem os seus apóstolos, E para mim, o versículo-chave desse texto está no versículo 14, onde diz: Então designou, escolheu, 12 para, em primeiro lugar, estarem com ele, e em segundo lugar, para os enviar a pregar. Então, dentre esse monte de discípulos, porque os discípulos são aqueles que apenas escutam os ensinamentos de Jesus, mas os apóstolos teriam uma missão, digamos assim, um papel diferente, de não só ouvir aquilo que Jesus ensinava, mas também estar com Jesus, Estar com Jesus e ser enviado por ele para pregar. Está aqui. Por que Jesus escolheu esses homens? Para duas coisas: estarem com ele. Aqui mostra, irmãos, um lado humano de Jesus, da sua necessidade de relacionamento, porque todo ser humano tem a necessidade de se relacionar com alguém. Irmãos, se você vê uma pessoa que só gosta de ficar sozinho, isolado, isso é muito perigoso, porque se essa pessoa já não estiver com alguma doença no sentido psicológico, isso vai acontecer, porque é muito natural, O isolamento, e está mais do que provado até cientificamente, Depois do episódio da pandemia que nós passamos,
começou a se levantar estudos sobre isso, o mal que o isolamento fez para muitas pessoas. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz assim: aquele que se isola busca seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio se isolar, sabe? Nós precisamos de estar juntos. O ser humano é um ser que se relaciona. Então, assim, por que é bom se relacionar? Por quê? Porque eu cresço através da vida das outras pessoas. Ouvindo outras pessoas, eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, minha vida vai mudando, meu comportamento ele vai sendo trabalhado na minha observação dos outros, né? Então Jesus ele chama pessoas para estarem com eles, porque os discípulos não estariam com ele. Os discípulos iriam acompanhar seus ensinamentos, seus sermões, mas os apóstolos não, estariam com ele, estariam na sua caminhada, na sua jornada, e são esses homens que Jesus leva para um almoço, leva para um casamento, são esses homens que Jesus leva para orar à parte, que Jesus leva para viagens mais distantes, sabe? Porque Jesus mostra que é importante termos pessoas por perto, termos relacionamentos, sabe? É muito importante isso na vida de uma pessoa. Isso trabalha a nossa saúde mental, gente. Sabe? Você está com pessoas boas do seu lado, pessoas que vão acrescentar coisas boas na sua vida. Isso faz toda a diferença. Então Jesus chama 12 para estarem com ele e também para serem enviados a pregar. Os 12 discípulos são os 12 enviados de Jesus, as pessoas que Jesus trouxe para perto aí para poder discipular e então está enviando. É assim que funciona o evangelho, né? É assim que funciona. Você está ali diante da igreja, de uma multidão de pessoas, mas você não tem relacionamento com aquela multidão. Mas dentre aquela multidão você vai ter pessoas que são mais achegadas, né? No meu caso, aqui na igreja, são os líderes de ministério, é a junta diaconal, é esse pessoal que está junto comigo, caminhando, que vem aqui, senta na mesa da minha casa, a gente lancha junto, a gente conversa junto e a gente vai crescendo junto também nessa caminhada. É importante ter companhia. A Bíblia diz, né? Deus criou Adão e lá estava Adão. E a Bíblia diz assim: não é bom que o homem esteja só. Então, Deus já tinha isso em mente, de que o ser humano precisa de companhia. Você não vai conseguir nada sozinho, ninguém faz nada sozinho nessa vida, meu irmão. Você precisa se relacionar, procure, sabe, se relacionar com pessoas que você vê que são pessoas boas, de Deus, que podem agregar, acrescentar na sua vida. Cole com essas pessoas, extraia delas seu conhecimento, seu ensinamento. Então, não esteja sozinho, mas busque relacionamentos saudáveis na sua vida. Amém, queridos? É o que nós aprendemos nesse texto. Claro, existem outras coisas, mas vamos ficar por aqui. E a partir da manhã a gente já entra no versículo de número 20, outro texto para nossa reflexão. Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos junto comigo e vamos agradecer a Deus. Ó Pai, louvamos o teu nome mais uma vez, Deus, nesta manhã, e agora agradecendo pela leitura da sua palavra, pela reflexão, o Senhor sempre nos dando exemplo, nos mostrando de como devemos proceder, de como devemos nos comportar, e na mensagem de hoje em especial, falando sobre companheirismo, falando sobre não estar sozinho, mas procurar se relacionar com as pessoas. Isso é importante, Pai, que o Senhor nos ajude-nos, ó Deus, a vencer esse sentimento de isolamento que quer às vezes nos isolar das pessoas, que quer às vezes nos tornar doente, ó Pai. Quantas pessoas estão doentes agora, com síndrome do pânico, que tem medo de gente, que tem medo de sair de casa. Em nome de Jesus, ó Deus, traga cura. Se há alguém que está ouvindo agora este vídeo, esta palavra, e se encontra em depressão, se encontra angustiado, amargurado, ó Pai, em nome de Jesus, repreenda esse mal na vida dessa pessoa. Traga cura, traga libertação, traga
restauração sobre a vida dela, Pai. Nós precisamos viver relacionamentos saudáveis, estar com amigos, estar com pessoas, caminhar junto, vencer junto para a honra e para a glória no nome do Senhor. Sua palavra diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado, por isso precisamos estar juntos uns dos outros. Muito obrigado por esta palavra, que o Senhor abençoe o nosso dia, a nossa quinta-feira, que seja uma bênção na tua presença, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se essa palavra foi bênção na sua vida, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus parentes, nos grupos familiares aí do WhatsApp. Compartilha, que eu sei que vai abençoar a vida de outras pessoas também. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.